Olá, sobreviventes da nossa primeira aula, não é isso, gente? Olha, a primeira aula, ela é um choque. Por quê? Você recebe tantas informações, tantas, mas tantas, que você pensa assim, acho que eu não serei capaz de cumprir essa missão, pois você está redondamente enganado. Sabe por quê? Missão dada é missão cumprida. Eu não quero que ninguém te conheça por aquele que foi vencido por uma norma. Muito pelo contrário, eu quero que lembrem de você como aquele que derrotou, que venceu essa norma. Então, simbora comigo, nós vamos cada vez mais fortes rumo ao nosso, então, se Deus quiser, vencer, vamos vencer esta banca. Gente, na nossa aula número 1, eu trouxe algumas informações, algumas disposições gerais, falei inicialmente sobre essa questão desta lei e falei algumas informações ali que se aplicavam conjuntamente tanto à polícia, quanto a Polícia Civil, quanto a Polícia Militar, não foi isso? Falei bastante informações e terminei a aula falando da Polícia Civil, né? Iniciei ali o estudo quanto à Polícia Civil e daqui para frente agora só alegria. Vamos falar cada vez mais sobre esse tema, sempre em busca de informações. Vamos lá? Vem comigo, professor Eduardo Galante, nós estamos na aula 2. Nós estamos estudando a Lei Orgânica da Polícia do Estado de São Paulo. Belezinha? Simbora comigo, vamos dar aqui então continuidade aos nossos assuntos. Por favor, eu quero que você abra o nome do nosso resumo. Hoje o nome do nosso resumo é Provimento de Cargos. Gente, deixa eu explicar algo para você aqui. O que é prover? Se você for na semântica da palavra, você já conseguiria matar essa charada. Que é o seguinte, prover é fazer o seguinte, vou falar até, vou me afastar do juridiquês para você entender. Prover é, vou colocar alguma coisa onde não existe. É isso mesmo, professor? Sim. Então existe um cargo aqui de policial. Esse cargo não tem ninguém. O que eu vou fazer? Eu vou prover esse cargo. É isso, então, a ideia. Eu sei que é uma ideia bem simplista, mas é aquela que funciona. Então, quais são as formas que nós temos para, então, ocupar um cargo da polícia? Vamos ver? Então, anotem aí para mim, anotem, por favor, qual é o nome do nosso resumo agora? O nome do nosso resumo é Provimento de Cargos. Da onde, professor? Da Polícia Civil. Nós estamos falando, então, da Lei Complementar 207, que foi, inclusive, modificada, alterada pela Lei 922, tudo isso aqui, tá legal? Olha, eu quero desde já falar o seguinte, tudo que diz respeito à polícia não está nessa norma tão somente. Existem outras normas que também trazem informações desse assunto. Então, na nossa prova, você deverá ficar atento ao enunciado, porque eu vou falar aqui agora sobre algumas exigências para o provimento dos cargos. Professor, são as únicas? Não, existem outras normas que tratam sobre este assunto. Porém, na nossa prova, você deverá ficar atento a esse aspecto, tá bom? Então, o provimento, gente, para os cargos de policiais civis, existem alguns requisitos que são necessários. Então, para que um cargo de policial civil seja ocupado, o seu, então, vamos dizer assim, o seu interessado deverá cumprir alguns requisitos. Não quer dizer que os que eu falarei aqui sejam os únicos, mas certamente são aqueles que são principais. Então, por exemplo, para ser diretor-geral da polícia, para ser assistente técnico de polícia e para ser delegado regional de polícia. Nesse caso, gente, deve ser o delegado da última classe da carreira. A última classe da carreira é a chamada classe especial. Então, pronto, eu já liguei aqui, professor. Para ser diretor-geral de polícia, só será diretor-geral de polícia um delegado de polícia da classe especial. Imagine que cai assim na nossa prova. O cargo de diretor-geral de polícia pode ser ocupado por um delegado de polícia de primeira classe. Não, não pode. Tem que ser de classe especial. O cargo de delegado regional de polícia pode ser ocupado por um delegado de primeira classe. Não, não pode.
ele deverá ser ocupado por um delegado de classe especial. É isso que eu quero que você, então, leve para a nossa prova. Pronto. Professor, e os outros cargos? Os outros, nós vamos vê-los aqui, um por um. Inclusive você que irá prestar a prova para delegado, você que irá prestar a prova para investigador, para escrivão, a todos vocês, muita atenção com estas próximas informações. Olha só. Professor, imagine o seguinte, nós temos então um cargo lá de diretor de divisão policial. Nesse caso, gente, para ocupar o cargo de diretor de divisão policial, deverá, no mínimo, ser um delegado de primeira classe. Então, pode ser um delegado de primeira classe ou pode ser um de classe especial. Por quê? Ele diz aqui o seguinte, olha, no mínimo. Se é o mínimo, isso quer dizer que tudo que estiver acima poderá ser utilizado. Então, para ser diretor da divisão policial, poderá ser um delegado de polícia de primeira classe ou de classe especial. Professor, para ser assistente de planejamento e controle policial, deve ser no mínimo um delegado de polícia de segunda classe. Professor, se liga agora, meninos que irão prestar prova para escrivão. Ó, qual que eu quero que vocês guardem? Eu vou marcar aqui, tá? Porque são certamente as mais importantes. Esse eu quero que você guarde. Eu quero que você guarde esse aqui. Quero que você guarde este aqui também. Beleza? São os mais importantes. Vamos vê-los aqui. Para que você possa ocupar um cargo de escrivão de polícia-chefe 2, você deve ser ocupante do cargo de escrivão de polícia 3. Então, para ser chefe, escrivão de polícia chefe 2, você deve ser ocupante, então, de um cargo de escrivão de polícia 3. Professor, e para ser, chefe ali, para ser investigador de polícia chefe 2, você deve ser, então, um investigador de polícia da classe 3. Professor, para ser, escrivão de polícia chefe 1, você pode ser escrivão, então, de polícia 3 ou polícia 2. Mas o que mais me interessa, gente, é o mais alto aí, vamos dizer assim. Escrivão de polícia chefe 2, então, você pode ser escrivão de polícia da terceira classe e para, então, investigador também, da terceira classe. Professor, para investigador de polícia chefe 1, você deverá ser, no mínimo, investigador de polícia 3 ou 2. Professor, delegado de polícia de quinta classe. Bem, deve ser portador de diploma de direito. Então, para que você possa ser delegado, você deve ser, então, aí, portador do diploma de direito. Professor, para ser delegado de polícia de classe especial e de segunda classe, você deve possuir, um certificado de um curso que será realizado na Cadepol. Então, os delegados vão para esta academia, realizam lá um curso de qualificação e aí após a conclusão desse curso, os mesmos serão então aí nesse caso estarão habilitados a serem delegados de polícia da classe especial e de segunda classe. Olha, para os cargos de escrivão de polícia e investigador de polícia é necessário, aqui presta atenção no que eu vou falar. Isso está na norma, mas nós já sabemos que isso mudou. Lá na norma diz segundo grau, mas nós sabemos que isso mudou. Então, para a nossa prova, em que pese esse assunto está na norma, eu peço para que você desconsidere. Tanto é que eu foquei aqui para você aqui, ó. Eu quero que você guarde aí, ó, estes que eu acabei de falar. Como eu disse, o nosso legislador, ele não consegue reagir no mesmo tempo da mudança da norma. Então, esqueçam esse inciso 13. Para agente policial, deve ser portador, então, de diploma de segundo grau, tá bom? Esse item 13 aí, eu peço para que você, então, por favor, nesse momento, deixe de lado. Eu não acredito que a banca vá cobrar isso não, beleza? Olha, agente policial também pode ser que, por ser novidade, pode ser que a banca queira cobrar. Pronto. Esse aqui você esquece. Beleza, professor?
Seguindo, normalmente vamos falar aqui de concurso público. De novo, vou falar com base no que está aqui na lei. Pode ser que você encontre outras informações que certamente fazem parte de outras normas. Eu sei disso, tá? Mas vamos falar aqui da maneira que está na nossa lei. Olha, o provimento, gente, como que será feito aí o provimento? Olha, esse provimento se dará mediante nomeação, ou seja, aquele que for submetido ao concurso público e que passar em todas as fases, ele então será nomeado em caráter efetivo. E para que ele ocupe esse cargo efetivo, ele deverá passar num concurso público. Na nossa norma aqui, diz que existem fases que são eliminatórias e sucessivas. Evidentemente que você sabe muito bem que existem outras fases que devem ser superadas. Mas lá na nossa lei, que é de 79, diz isso aqui, olha, nós teremos uma prova escrita, uma prova oral e um curso de formação. Bem, eu nem dei tanto destaque aí para você, justamente porque a gente sabe muito bem que outras leis vão contextualizar isso de maneira mais ampla. Repito, o nosso legislador não consegue reagir no mesmo tempo da mudança da lei. Então, evidentemente que isso aqui eu trouxe para você, para que você saiba como está lá, mas eu não acredito que seja objeto de cobrança. Além disso, os concursos públicos, aí aqui eu já acho interessante, tá? Eles terão validade máxima de 2 anos, tá bom? E evidentemente, gente, que quando se realiza um concurso público, alguns aspectos são necessários que sejam observados. Então, por exemplo, lá, quando for realizado esse concurso público, vai haver um edital. Nesse edital, evidentemente, teremos as instruções mais elementares sobre, então, esse concurso público. Então, por exemplo, nós deveremos ter no edital quais serão os tipos e os conteúdos de provas, quais são os títulos que poderão ser apresentados, como serão, tá? Quais são os critérios para julgamento das provas e dos títulos. Olha, nós teremos informação sobre o curso de formação, os critérios para habilitação e classificação final, no caso de nomeação, as condições para que possam, então, os cargos ser providos. Então, capacidade física e mental, nós já sabemos que isso tem lá, não é isso? Conduta na vida pública e privada, isso que nós já sabemos que trata-se da investigação. Os diplomas, quais são os certificados que deverão ser apresentados. Então, tudo isso aí faz parte do contexto do nosso edital, ok? Fique atentos a isso aí. Existem alguns requisitos que são básicos, isso para que você possa se inscrever no concurso. Você deve ser brasileiro, e aqui a banca não faz distinção entre brasileiro nato e naturalizado. Você deve ter no mínimo 18 anos e no máximo 45 incompletos à data do encerramento das inscrições. Eu sei que você pode, nesse exato momento, estar questionando a constitucionalidade dessa informação. Eu compreendo, eu até entendo, mas por enquanto eu peço que você foque aqui tal qual está na norma. Eu sei que isso aí você pode impugnar lá no edital, tudo mais. Mas aqui agora, se cair na sua prova, a ideia é o seguinte, vai cair essa informação. Você não pode possuir antecedentes criminais, você deve estar em pleno gozo dos seus direitos políticos e deve estar quite com serviço militar. Professor, caso, tá, eu já seja policial, esse requisito aí de não ter mais de 45 anos, ele irá prevalecer? Não, tá? Para efeito de inscrição, caso você seja policial, caso você ocupe um cargo policial civil, você então estará dispensado desse requisito aí. Você então não terá essa cláusula de barreira, esse limitador, ok? Isso se você for policial. Cuidado com isso aí. Professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. Como que será feita aí a classificação final do concurso? Bem, essa classificação levará em consideração duas notas obtidas. Aquelas notas que foram obtidas nas provas escritas e aquelas que foram obtidas na prova oral. Sim, senhor, nós temos prova
oral no concurso de São Paulo, tá bom? E aí os candidatos, aqueles que forem aprovados dentro daquele número de vagas, os mesmos então serão matriculados num curso de formação. Olha que legal, gente. Você lá no curso de formação é um curso vibrante, é um curso emocionante, é um curso que faz com que você tenha ali uma visão muito ampla do que é ser policial em todo então, que passaram no concurso público, que fizeram as provas escritas, que passaram nas provas orais, que passaram em todas as fases, que concluíram o curso de formação. Nesse caso, gente, esses candidatos aí, estes então, os mesmos, eles serão admitidos pelo senhor secretário de Segurança Pública. E isso significa dizer que durante esse tempo você estará submetido a um que ele chamou aqui de caráter experimental e transitório, que hoje nós sabemos muito bem que o nome é estágio probatório, tá bom? Então, após você passar por todas estas fases, quem irá admitir você? O secretário de Segurança Pública. E você estará, então, submetido a um estágio probatório. No caso aqui, como a lei é de 79, ela classificou isso como caráter experimental e transitório. Essa admissão, ou seja, a admissão desses candidatos que foram aprovados em todas as fases do concurso, ela vai ser feita de que maneira? Bem, durante esse tempo aí, o que irá receber em termos pecuniários tais candidatos? Gente, eles serão admitidos e, portanto, farão jus a uma retribuição que seja equivalente do vencimento e das mais vantagens do cargo. Ou seja, se você se candidatou para a investigador, vai receber então ali os vencimentos iniciais de um investigador. Se foi para escrivão, escrivão e assim por diante. Delegado, delegado, tá bom? Professor, deixa eu perguntar aqui uma coisa ao senhor. Por exemplo, eu sou servidor de São Paulo, eu sou professor do estado de São Paulo. Eu fiz o concurso para a Polícia Civil e passei, logrei êxito. Serei matriculado no curso de formação. Bem, nesse caso, durante o curso de formação, eu vou continuar recebendo a minha remuneração, a remuneração que eu faço jus lá do meu cargo, ou seja, de professor, ou eu irei receber pela polícia? Gente, se você for funcionário ou servidor, significa o seguinte: ao ser matriculado, você deverá estar afastado do seu cargo, evidentemente, porque você vai estar à disposição lá do curso de formação o dia inteiro, tá? Ou seja, você será afastado lá e assim você irá permanecer até o final do seu curso, tá bom? E aí o mais interessante, você pode optar por continuar recebendo lá pelo seu órgão. Ah, professor, então quer dizer que durante o curso de formação, eu que era professor, nesse exemplo que o senhor deu, eu posso continuar recebendo como professor. Sim, gente, é isso aí. Perfeita esta sua ideia. Beleza? Tranquilo. Professor, esse tempo aí esse tempo que eu ficar junto à academia, no curso de formação, esse tempo aí, professor, vai contar para mim? Claro que vai, gente. Claro que vai. Você está realizando um curso num órgão, né? No órgão público, tá bom? Olha, então será facultado, gente, a esse servidor, ele optar pela remuneração, ou seja, pela retribuição. Ele pode receber aquela bolsa que ele recebe durante o curso de formação, ou ele pode optar por permanecer vamos dizer assim, com a sua remuneração lá do cargo anterior, tá bom? Então existe esta possibilidade, legal? Bem, na sequência, olha, o candidato, professor, ele pode ter a matrícula cancelada? Ele pode ser desligado do curso? Claro que pode, gente. Existem diversas situações que podem conduzir a esta triste, vamos dizer assim, realidade, que é o seguinte: suponha-se que o candidato não tenha um mínimo de frequência. Bem, se ele não atingir o mínimo de frequência, tchau. Olha, e se ele
Cuidado com estas informações, estas aqui eu já acho interessante você pôr aí no seu resumo. Aqui, ó, são situações interessantes para a nossa prova. Além disso, professor, deixa eu perguntar uma coisa aqui para o senhor. Como que será feita a apuração deste aproveitamento do curso e da conduta no caso desse candidato? Existe, gente, um regulamento na direção, lá no departamento de ensino, existe lá na Cadepol, por exemplo, lá tem um regulamento que trará vamos dizer, os critérios objetivos, os critérios específicos sobre, então, esta avaliação, tá bom? Beleza, professor, quem é que homologa o resultado do concurso? Nos termos da nossa lei, o concurso ele será homologado, gente, pelo senhor secretário de Segurança Pública. Cuidado com esta informação. Informação quentíssima. Então, quem vai homologar, estou falando nos termos da nossa lei complementar, tá? É ele que vai, então, nesse caso aqui, é ele que vai homologar. Beleza, uma vez que foi homologado o concurso, o que vai acontecer? Serão nomeados, tá, os candidatos que foram aprovados, e aí, gente, quando isso ocorrer, será expedido ali um certificado. Nesse certificado, nós teremos ali, então, as notas, as médias finais que foram obtidos por cada um destes, então, que concluíram o curso, tá bom? Professor, a nomeação, como que vai ser feita? Esta nomeação levará em conta a classificação, tá? Então, a classificação no concurso será levada em consideração na hora de se fazer a nomeação. Professor do céu, é muita informação, mas se é muita informação para você, guerreiro, guerreira, é muita informação para todos. Simbora comigo, não se entregue, não se deixe abater. Missão dada é missão cumprida. Fogo no inimigo e isso a gente faz com muito estudo. Simbora aqui. Gente, eu sei que nesse exato momento você pode estar se questionando. Meu Deus do céu, será que eu devo continuar a estudar? Pois existem milhões de motivos que eu poderia agora dizer para você aqui, que certamente serviriam para que você não desanime. Mas eu direi um que certamente é o maior deles. Sabe qual é? É o seguinte, muitos querem e poucos podem. Ser policial, gente, é muito mais do que ocupar um cargo público. É você todo dia sair de casa sabendo que vai cumprir uma missão. E não é uma missão qualquer. É uma missão que foi confiada a você por Deus, pela sociedade, pela instituição e pela família. E isso você, inclusive, fará no dia que você prestar o seu compromisso. Naquele compromisso de honra, você assumirá perante a todos que cumprirá bem a sua função, mesmo que isso custe o sacrifício da sua vida. Me fala, você acha mesmo que uma pessoa comum seria possível, ela teria capacidade de aceitar esse desafio? Então coloquem uma coisa na cabeça de vocês, ser policial não é para qualquer um. Ser policial que não entendem, aquelas que não têm a dimensão desta função. E você, quando aceitou essa missão, quando você aceitou e fez a sua inscrição, você já demonstrou ser especial. E é isso, gente, que nós precisamos. Nós precisamos ser especiais. E nós vamos cumprir essa missão. Vale a pena. Gente, é algo, eu digo, ser policial, como todas as outras profissões, nós temos também outras que são muito dignas, a missão de professor, a missão aí da área da saúde, mas olha, podem ter certeza de uma coisa, o nosso contexto, inclusive atual, é o contexto que faz com que você ganhe e tenha espaço, então, junto à sociedade. E nós vamos ter os nossos nomes lá, tá? Olha, o estado de São Paulo possui certamente uma das melhores polícias
da América Latina, olha, para não dizer do mundo. Tenho muitos amigos por aí, muitos, e olha, tenho o maior orgulho desses meus amigos. Cumprem as missões como poucos, e eu quero que você esteja nesse hall de amigos. Nós estaremos, eu e você. Olha, até eu estou com vontade de prestar esse concurso e quem sabe lograr êxito aí e chamar todo mundo para trabalhar comigo. E olha, vamos todo mundo lá para homicídios. Gosto de homicídios, tá legal? Olha, vou ficando por aqui. Um grande beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Até a nossa próxima aula. Missão dada, missão cumprida. Simbora!